Graça e paz, igreja, amém? Amém. Graça e paz, você que está em casa. Seja bem-vindo no nosso culto de adoração, celebração ao nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagem Desfazendo o Velho Homem, para ressurgir um novo homem. Deus tem feito maravilha no nosso meio. E hoje, com certeza, Ele irá falar profundamente ao seu coração. Hoje, que pena, é a última mensagem dessa série. A nona mensagem do fruto do Espírito com as suas 9 características. Hoje estarei falando sobre domínio próprio. Domínio próprio é algo que nós precisamos e nós sabemos como adquirir. Assista essa mensagem até o final e você vai aprender a ter domínio próprio. E você vai ver o quão a sua vida vai ser edificada, quanto as coisas se tornarão mais fáceis para você. Seus relacionamentos, sua vida profissional, sua vida conjugal, sua vida no lar, sua vida na vizinhança, sua vida na comunidade como igreja, irá melhorar 100%. Então assista essa mensagem até o final e você será muito edificado. Também não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal da Igreja Evangélica Missionária Santa Lúcia, Pastor Claudinei. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje, falando sobre domínio próprio. 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 20. Quem está aqui na igreja, puder ficar de pé, por gentileza. Carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre domínio próprio. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 20. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Assim está escrito na palavra do Senhor. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é como lâmpada, que nos mostra toda a podridão que há dentro de nós, que nos dá direção, o caminho a seguir. E eu sei que nessa noite a tua palavra irá mudar muitas coisas nas nossas vidas. Obrigado pelo privilégio
de ter essa revelação dada pelo Senhor através da pessoa do Espírito Santo. Senhor, fale com cada um que está aqui nesse prédio e com aqueles que estão nos seus lares ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, por gentileza. Você na sua casa, fique à vontade, se sinta em casa. Amém. Carta desafiadora de Paulo aos Coríntios. Nós estamos meditando já 9 semanas. Não é fácil. 9 semanas com um propósito, uma mensagem bem clara e objetiva. Não basta frequentar uma igreja e dizer que é um cristão. Primeiro temos que saber o que um cristão, o que realmente se espera de um cristão. Hoje nós estaremos meditando sobre domínio próprio. Primeira semana, para você lembrar, nós falamos sobre amor. Nas outras semanas eu falei sobre paz, falei sobre alegria, falei sobre longanimidade, falei sobre benignidade, falei sobre bondade, falei sobre mansidão. E hoje estarei falando sobre domínio próprio. E você vai entender a importância de termos domínio próprio. Talvez você reclama da vida porque nada vai bem, porque eu não sou bem sucedido financeiramente, porque dentro da minha casa é uma bagunça, uma briga. Falta domínio próprio. Nós temos meditado aqui na igreja, nós temos aprendido que o homem, ele foi gerado de uma semente corrompida pelo pecado. E nós sabemos da mesma forma que se você planta um pé de laranja, o tipo da semente irá formar o fruto. O fruto ele é correspondente ao tipo de semente. Então a semente a qual nós somos gerados é da semente corruptível, do homem caído, Adão. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele se afastou da glória de Deus, ele perdeu a conexão com o Senhor, e ele andou agora segundo as suas vontades. O homem, antes da queda, ele tinha Deus no centro da sua vida. O homem, antes da queda, ele estava conectado com Deus, e ele vivia pelo comando do céu. Por isso hoje você sente na pele a dificuldade de buscar a Deus, a dificuldade de ter amor, a dificuldade de ser longânimo, a dificuldade de ser manso, a dificuldade de ter domínio próprio. Nessa mensagem até o final eu te ensinarei como ter domínio próprio. Paulo nessa carta ele deixa algo bem claro. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Nós aprendemos nessa semana que o tabernáculo de Moisés é um símbolo da habitação de Deus na vida do homem antes da queda. Por isso que no tabernáculo de Moisés, Deus estava no Santo do Santo, representando ali no controle total do homem, Deus no centro do homem, Deus dominando a vida do homem. E o tabernáculo de Moisés representa isso. Ali é a região santa, a nossa alma. Se tem dias que as pessoas estão com doenças na alma, são os nossos dias. Principalmente esses dias de pandemia. Pessoas dominadas por todo tipo de traumas, marcas na alma. Um dos fatores da queda foi que a nossa alma foi corrompida, o centro das nossas emoções. Por isso que a Bíblia diz, de todas as coisas que deve guardar, guarde o coração. E aqui não fala do músculo que bombeia o sangue, fala das nossas emoções. Porque quem domina a sua mente, domina as suas ações. Quem tem o controle da sua alma, controla tudo o que você faz. Então eu tenho que entender que o homem caído jamais ele pode produzir bons frutos. Eu tenho que entender que a semente do homem foi corrompida. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então todo ser humano, ele nasce pecador. Ele nasce como criação de Deus e ele necessita nascer de novo. Por que ele precisa nascer de novo? Porque ele vem de uma semente corrompida. Adão pecou e todo ser humano, ele nasceu com pecado. Por isso que Jesus Cristo, ele veio. Jesus não veio para te dar dinheiro,
Jesus não veio somente para te dar um bom casamento. Jesus veio te dar vida eterna. E eu quero que você entenda isso. Por isso que Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E por um homem, Cristo, entrou a salvação. E a Bíblia também diz em Romanos capítulo 11, para você entender, você precisa entender esse ponto crucial da mensagem. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 11, ele diz que nós somos a oliveira brava. Nós somos aquela semente que não presta. Cresceu uma árvorezinha, cresceu uma árvore que produz frutos ruins, uma oliveira brava. Consequência do fruto do pecado de Adão, nasceu um ser humano, um homem que produz frutos que não são bons. E Paulo escrevendo em Romanos capítulo 11, ele diz que Cristo é a videira verdadeira. Ele simplesmente nos enxertou em Cristo. A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo, porque o fruto de todo ser humano é ira, é ódio, é orgulho, é idolatria. Por isso que todo ser humano precisa entregar o coração para Jesus, precisa nascer de novo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Trazendo esse pano de fundo para você entender a mensagem. Todo ser humano ele precisa de Jesus, porque ele vem de uma semente corrompida. Todo ser humano ele precisa de Jesus, porque ele herdou de Adão a corrupção e o pecado. E essa noite, a videira verdadeira irá te enxertar nele. E agora você vai receber os nutrientes que vêm de Cristo. Você vai receber os benefícios de estar conectado em Cristo. Por isso que ele diz lá em João 15: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vocês deem muitos frutos. E o Espírito Santo é aquele que está operando em nós. É o Espírito Santo que está nos quebrando. É o Espírito Santo que está tirando os rudimentos velhos. É o Espírito Santo que está quebrando a velha estrutura, arrancando aquela árvore que cresceu da semente do homem. O Espírito Santo é o ajudador. Como obter mansidão? Como obter domínio próprio? Nessa noite estarei falando, se entregando a Cristo. Eu tenho que nascer de novo. Como que eu nasço de novo? Através da palavra. Porque Romanos capítulo 9 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu escuto a palavra de Deus, eu escuto o chamado de Deus, eu escuto o Senhor falando no meu coração, e nasce uma fé, e o meu coração começa a reconhecer que eu estou vivendo vazio, que eu preciso ser restaurado. A minha origem foi perfeita, porque Deus me criou a imagem e semelhança dele. E essa noite Deus vai te instruir a ter domínio próprio. A partir desse entendimento você vai ver que não é difícil ter domínio próprio. É necessário mortificar o velho homem. É necessário cortar as velhas obras, para que surja um homem enxertado em Cristo, gerando os frutos que o Espírito Santo gera. Eu já disse no início dessa mensagem que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Lá em Antioquia, pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristã, porque Jesus ele não veio criar uma igreja. Jesus Cristo não veio criar uma religião, desculpa. Jesus Cristo veio como o caminho de restauração, o caminho de comunhão. Jesus Cristo veio religar o homem que estava desconectado de Deus. Quando eu entrego minha vida para Cristo, eu me conecto a Deus, e agora o Espírito Santo começa a direcionar os meus passos. E a partir de agora, você vai entender como obter domínio próprio. A palavra domínio próprio, aqui do grego, é encrateia, que significa temperança, moderação ou autocontrole sobre os nossos próprios desejos e paixões.
Domínio próprio literalmente significa reprimir com mão forte. O mal quer nos dominar. A nossa alma, que foi toda marcada por coisas erradas, pelo ambiente que crescemos, ela começa a querer dar comando ao nosso corpo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo começa a me encher, eu tenho mão forte, eu tenho controle dos meus atos, eu tenho controle das palavras que saem da minha boca, eu tenho controle do que eu irei ver, eu tenho controle para onde eu irei. Domínio próprio é ter mão forte para se manter no caminho, se manter reto nos caminhos do Senhor. Segundo o dicionário, livro da nossa língua, é saber controlar suas emoções ou atitudes. É quando temos o controle total do nosso próprio corpo. E quando nenhuma vontade ou vício consegue nos dominar. Nós temos aprendido aqui na psicologia, nós temos aprendido aqui na psiquiatria, que a nossa alma não pode dominar as nossas emoções. Nós temos aprendido que os nossos sentimentos não podem ficar à deriva, indo para onde quer. Nós temos que ter mão forte, nós temos que ter controle. Nós não podemos deixar as informações conduzir os nossos sentimentos. Nós não podemos deixar os fatores externos conduzir a nossa vida. Nós temos que deixar sim o Espírito Santo nos dando mão forte para nos conduzir em direção à vida eterna, com atitudes idênticas à de Cristo. Domínio próprio é ter tudo sobre o controle. E o maior problema hoje, no tempo de pandemia, é esse. As pessoas estão dominadas pelo medo, as pessoas estão dominadas pela depressão, as pessoas estão dominadas pelos pavores, as pessoas estão dominadas com medo de morrer, as pessoas estão dominadas com medo de perder o emprego, as pessoas elas estão sendo levadas pelos seus sentimentos. E essa noite Deus está dizendo a você: deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Não seja levado pelo sentimento, mas seja conduzido pela mão forte do domínio próprio que o Espírito Santo te dá. Nós sabemos as consequências de quem é dominado pelas suas emoções. Quantas pessoas estão se matando ou matando as outras porque elas não têm domínio próprio? A vontade de se matar vem, ela não tem domínio próprio, ela se mata. A vontade de falar mal de alguém vem, ela não tem domínio próprio, ela fala. Quantas pessoas são dominadas pelos sentimentos? São pessoas que vivem no âmbito da alma, das emoções. Mas se você entregou a sua vida a Cristo, se você realmente nasceu de novo, você está conectado diretamente no céu. E quem dá o comando mais não são os fatores externos, não é o que você vê, não é o que você ouve. Você está conectado no céu. Não importa o que está acontecendo aqui na terra, do céu você ouve a voz do Senhor dizendo que Ele te põe sobre uma rocha inabalável, que Ele é muralha sobre a tua vida e que nenhum mal chega sobre a sua vida e sobre a sua tenda. Quando eu tenho domínio próprio, eu não sou dominado pelos fatores externos, as notícias que entram pelas 5 portas da minha alma, que são os 5 sentidos. Então, domínio próprio é ter o controle das minhas emoções, é ter o controle das minhas decisões. Não é o que os outros dizem, não é o que eu sinto, é o que a palavra de Deus diz que me conduz. Precisamos de domínio próprio. Precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. Domínio próprio diz respeito ao que comemos ou bebemos. Diz respeito à nossa vida sexual, ao que assistimos, ao que falamos. Quantos problemas você entrou porque falou que não devia? Quantos problemas você trouxe para a sua vida que a ira te dominou, você feriu alguém fisicamente ou verbalmente? Quantos problemas você tem na sua vida hoje porque você não tem domínio próprio? Quantos casamentos poderiam estar perfeitos hoje se o casal tivesse domínio próprio? Quantos funcionários poderiam estar bem sucedidos nas suas empresas se tivesse domínio próprio? Quantas pessoas estariam bem dentro do ministério se tivesse domínio próprio? Precisamos, como nunca,
ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus aqui em Tiago capítulo 3, versículo 2, ele fala sobre essa questão da importância do domínio próprio. Ele diz assim: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de recriar todo o corpo. Então, se eu consigo ser cheio do Espírito, eu vou conseguir dominar a minha língua. Se tem um membro do corpo que traz problema para nós, é a nossa língua, falando demais. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria habita no silêncio, e por não ter domínio próprio, agimos como loucos. Deus, nessa noite, até o final dessa mensagem, irá nos ensinar a ter esse domínio próprio. A nossa vida financeira. Quantas pessoas estão endividadas? Porque doente de algo. Ele quer obter coisas para agradar pessoas que nem gostam dele. Ele compra coisa que não precisa para agradar a pessoa que nem sequer gosta dele. Por quê? Porque a sua alma está doente. Suas emoções foram feridas desde a infância. Ele cresceu tendo vontade de ter algo, e quando realmente ele teve condições financeiras, ele começa a comprar sem mesmo precisar. Falta de domínio próprio leva as pessoas a ter dívidas imensas. Então, o que faz o domínio próprio na nossa vida? Provérbios 25, 28, eu queria que você entendesse o que faz o domínio próprio na sua vida. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se eu não tenho domínio próprio, a minha vida é vulnerável. A minha alma, os meus sentimentos são vulneráveis. É como uma cidade desprotegida. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho controle sobre minhas emoções, eu me envolvo com pessoas erradas, eu falo o que não devo, e assim eu trago destruição para a minha vida. Eu preciso ter domínio próprio. E aqui eu quero mostrar nas Escrituras vários exemplos negativos na vida de pessoas que não obtiveram domínio próprio. Olha a destruição que a Bíblia mostra na vida de alguns homens. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, nós vemos o que eu acabei de citar. Eva foi tentada. Ela recebeu um comando. Se você lembra, o homem antes da queda, ele tinha conexão direta com o céu, ele tinha conexão com Deus, e Deus era o centro da vida dele, era Deus que conduzia a vida dele. Ele não tomava suas próprias decisões, ele era conduzido pelo Senhor. Ele recebia o comando de Deus e ele decidia. Ele tinha essa capacidade de escolher antes da queda. Deus disse para Eva e para Adão: não comer do fruto do bem e do mal, porque traria a morte. E a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que Eva foi tentada e comeu. Qual foi a consequência? Morte. Ela perdeu a conexão com Deus. Ela foi expulsa do Éden. O Éden significa lugar de doçura, lugar de descanso, lugar de habitação, lugar de intimidade com Deus. Se você não tem domínio próprio sobre os seus sentimentos, sobre os seus olhos, sobre o seu corpo, eu quero te dizer, isso vai te trazer consequências trágicas, perda de comunhão com Deus. Em vez de viver num lugar de paz e de doçura, você vai se colocar num lugar de morte e de guerra. Foi o que aconteceu na vida de Eva. Olha outro exemplo bíblico, a vida de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7. A própria palavra de Deus diz assim: Caim irou-se contra o seu irmão, e apesar de Deus tê-lo alertado, não teve domínio próprio. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então em Gênesis capítulo 4, versículo 7, nós vemos o Senhor alertando Caim: o pecado está à porta, a destruição está chegando à sua vida, mas você é ser humano, você é homem, você é mulher, lembra da tua origem, lembra do projeto original,
original. Deus te criou à imagem e semelhança dele. Deus te criou com um propósito, e o propósito é que domine sobre todas as coisas. Deus te criou para dominar. Você não nasceu para ser dominado por vícios, dominado por ira, dominado por ódio, dominado por sentimento de morte. Então, quando eu entendo o propósito ao qual eu fui criado, quando eu entendo que Deus me criou para dominar todas as coisas, eu jamais serei dominado. Nós vimos aqui, Caim, ele foi dominado por aquele sentimento. Qual foi a consequência? Morte. Ele matou o próprio irmão, e a Bíblia diz que desde então ele se tornou um fugitivo. Pare para pensar. Os seus problemas que você está vivendo hoje, se não são consequências de uma pessoa que não tem domínio próprio, de uma pessoa que não tem domínio nas suas emoções, que não tem domínio nos seus atos. Olha outro exemplo na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz que Davi foi um grande conquistador, um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz aqui em 2 Samuel capítulo 11, desde o versículo 1, diz assim: em tempo que os reis saíam para a guerra, os reis saíam para guerrear, Davi se encontrou no palácio, se encontrou ocioso. Davi se encontrou fazendo nada. E a Bíblia diz que ele ali, nas muralhas do palácio, ele viu Betseba tomando banho. E ele foi atraído, a tentação veio, o pecado veio, o desejo sexual, o desejo carnal veio. E ele não teve domínio próprio. Ele pegou a mulher que teve todos os motivos para ele não fazer aquilo. O servo a qual ele mandou examinar quem aquela mulher disse: é casada. E assim na sua vida e na minha vida, o Espírito Santo sempre levanta uma placa de alerta: esse caminho é perigoso, esse caminho é de morte. Mas quando não andamos pelo Espírito, quando não deixamos o Espírito Santo conduzir nossa vida, nós quebramos todas as placas de advertência e caminhamos para o buraco da destruição. E assim fez Davi. Davi, ele tomou Betseba, ele a engravidou, e ele mandou matar o marido dela. Ele trouxe destruição, ele trouxe divisão, ele trouxe morte para sua casa. O seu próprio filho violentou sua irmã, e o seu outro filho tomou dele o palácio. Deus colocou em nossas mãos, através do Espírito Santo, o poder de dominar as nossas ações, de dominar os nossos sentimentos. Davi, ele não teve domínio próprio, e ele simplesmente experimentou morte, destruição, tristezas profundas. Eu queria que você pensasse: você tem tido domínio das suas ações? Você tem dominado? Olha ainda no 1 Reis, capítulo 11, a vida de Salomão. Um homem sábio, um homem rico, mas um homem que não teve controle nos seus impulsos sexuais. A Bíblia diz que Salomão, ele teve 700 mulheres princesas, mais 300 concubinas. Ele não dominou os seus desejos sexuais, ele não dominou o seu desejo de possuir o que os seus olhos se agradavam. Quantas pessoas estão vivendo hoje destruição no casamento? Quantas pessoas hoje não estão vivendo dias de destruição, porque são atraídos pelos seus olhos, a concupiscência dos olhos, as consequências de se entregar às paixões carnais, as consequências de se entregar aos desejos de possuir alguém que não é teu. Deus nos deu uma aliança, Deus nos deu um compromisso com alguém, e nós vimos aqui nas Escrituras a consequência da vida de Salomão. Ele infringiu a lei do Senhor, ele construiu templos para essas mulheres que adoravam outros deuses. Eu creio que você está entendendo a importância de ter domínio próprio. Nós vimos, não está aqui, mas me lembro agora, aquela mulher samaritana, uma mulher que vivia isolada, uma mulher que vivia totalmente distante de todos e de tudo, uma mulher que ia ao poço no horário que ninguém estava, uma mulher que ia ao poço, o horário mais difícil, ao meio-dia, o horário que o sol estava mais quente. Eu quero dizer para você que o
Espírito Santo está mudando a tua estrutura interna. O Espírito Santo está te convencendo que vale a pena ser cheio da presença dEle, que vale a pena deixar Ele conduzir as nossas vidas e as nossas decisões. Aquela mulher não tinha domínio próprio, ela teve 5 maridos e o 6º nem marido era, até ela encontrar com Jesus Cristo. Jesus Cristo te chama para te dar uma nova vida hoje. Entrega a sua vida a Ele, entrega o seu coração a Ele e seja cheio do Espírito Santo, e as suas decisões serão as melhores, porque elas virão do céu, não da sua alma corrompida pela semente do pecado. Vale a pena ter domínio próprio. Nós vemos aqui ainda em Atos capítulo 5, nos dias que o Espírito estava agindo de uma forma extraordinária na igreja, milagres, sinais, prodígios, maravilha, a igreja crescendo, cada pregação, 3.000 almas, 4.000 almas, e ali as pessoas vendiam tudo, colocavam nos pés dos apóstolos. Mas diz que um casal, Safira e Ananias, conhecedores da palavra, entrou no coração deles um sentimento, entrou no coração deles um desejo que ia contra as Escrituras, que ia contra tudo aquilo que eles conheciam do Senhor. Eles tentaram mentir para Deus, eles tentaram viver um engano. Talvez você está sentado aqui mentindo para você mesmo, talvez você está na sua casa mentindo para você mesmo. Deus, a Bíblia diz no Salmo 139, que Deus nos conhece ainda no ventre da nossa mãe. Ali o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces todos os meus dias, tu viste os meus ossos sendo formados no ventre da minha mãe. Eu quero dizer para você mesmo, não se engane. Gálatas capítulo 6 diz que de Deus não se zomba. Certamente o que o homem semear, ele colherá. Nós vemos esse casal, veio a semente do mal, veio o sentimento, e eles obedeceram, eles não tiveram domínio próprio, e a consequência foi a morte. Os dois caíram mortos. Talvez você que está aqui na igreja, ou está na sua casa, já se encontra como a igreja em Apocalipse capítulo 3, dizendo que tem nome que vive, mas os frutos são de mortos. Pessoas frequentando prédios de igrejas, anos após anos, demonstrando no seu hálito, que são as palavras que saem da tua boca, um homem morto espiritualmente, uma mulher morta, porque não sai o aroma suave das palavras que vem do céu, mas sai o fedor de um coração amargurado, de uma alma aprisionada no ódio e na amargura. Esse casal experimentou a morte, porque não deu ouvido à voz do Espírito e não teve o controle das suas ações. Mas há também muitos exemplos positivos na Bíblia. Aqui em Gênesis 39, capítulo 39, versículo 12, José, o homem sonhador, o homem das promessas, o homem dos grandes planos, o homem que se conectou ao céu para cumprir os propósitos de Deus na terra. Deus sabia que na época de José viria 7 anos de seca, de fome. Deus, no ventre da mãe dele, já estava preparando ele para o que iria acontecer há muitos anos na frente. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você não tem noção do que Deus está fazendo através da sua vida. Deus está te preparando para os dias maus que estão vindo. E a Bíblia diz que José, convicto do chamado, convicto daquilo que Deus tinha para ele, ele foi confrontado com uma mulher que queria que ele se deitasse com ela, a mulher de Potifar. Ele não cedeu às suas paixões, ele não cedeu aos seus desejos, ele teve mão forte, ele teve domínio sobre o seu sentimento, ele teve domínio sobre as paixões da sua carne, ele soube esperar a hora certa, ele não ficou possuindo o que é dos outros, porque Deus tinha algo que era dele próprio. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que o Espírito Santo está forjando o caráter de Cristo, te dando um domínio próprio. Ele tem algo que é do céu para a sua vida. Não se contente com restos da terra, porque algo do céu virá sobre a sua vida. José, ele segurou, ele aguardou o dia da promessa, ele aguentou firme. E nós vemos várias pessoas sem entendimento dentro da igreja dizendo: a carne é fraca.
Na verdade, a carne é forte, senão você viveria em santidade. É a carne que está te dominando. Você não está tendo domínio sobre a sua carne. Nós vemos aqui também na vida de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Preso, levado para a Babilônia, separado, aparentemente algo que era bênção. Colocou para eles comer da mesa do rei, das iguarias do rei. Ele teve domínio próprio, ele não cedeu, porque ele sabia que aquela comida era oferecida aos deuses da Babilônia. Aquele que tem convicção do seu chamado, aquele que tem convicção dos planos de Deus para a vida dele, ele não come o lixo do mundo, ele não come de coisas consagradas para esse mundo, ele não alimenta a sua alma com coisa que traz destruição, mas ele tem domínio sobre o seu sentimento, ele tem domínio sobre os seus olhos, ele tem domínio sobre ali até o seu ventre, e ele se guarda, ele se prepara para aquele dia glorioso, aonde Deus irá cumprir os propósitos dele através da sua vida. Eu quero declarar o Espírito Santo te mostrando a visão, o Espírito Santo te mostrando tudo que te espera lá na frente. Ele segurou, ele aguardou, depois ele pôde comer comidas melhores que aquela. Ele se tornou governador naquele lugar, ele se tornou um referencial, ele se tornou um tradutor daquilo que é escrito no céu para traduzir para a terra. Porque quando aquele rei pervertido, se afastando completamente do entendimento de Deus, ele usou os utensílios do templo, a Bíblia diz que uma condenação foi escrita na parede, e só Daniel, ele pode traduzir a língua do céu, a língua do Deus poderoso, para trazer temor no coração do homem. Deus está falando para você, igreja, se mantenha firme, se mantenha limpo, tenha domínio sobre as suas paixões, porque Deus fará de ti o tradutor daquilo que Ele fala no céu. Através da sua boca você traduzirá para os homens, e o homem temerá o Senhor. Ter domínio próprio é ser benéfico, é ser cheio, é ser um canal de cura, é ser um canal de poder. Nós vemos que Daniel se guardou. Nós vemos em Mateus capítulo 4 a vida de Jesus Cristo, 40 dias sem comer, ele teve fome, mas o que manteve Jesus Cristo firme? O propósito, a visão. Quando os meus olhos estão fitos em Cristo, quando os meus olhos estão na Nova Jerusalém, quando os meus olhos estão no trono do Senhor, quando os meus olhos estão naquela cidade de ouro, nada desse mundo me corrompe, nem um prato de Satanás irá me dominar, porque eu mantenho o controle das minhas emoções e paixões. Eu me guardo como o templo do Espírito Santo, para aquele glorioso dia ver o meu Rei chamando o meu nome. Vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Tenha domínio. Satanás está te tentando, Satanás está colocando pratos na sua frente para tirar você do caminho, para simplesmente você não ser templo do Espírito, mas simplesmente possessão de coisas demoníacas. Quantas pessoas dentro da igreja sendo usadas por Satanás, ao invés de ser usado por Deus, porque não tiveram domínio das suas emoções, das suas paixões. E Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27, Paulo nos ensina que realmente não é fácil ter domínio próprio. Ele diz que pregando a outros, ele esmurrava o seu próprio corpo, para que, ensinando a outros, ele não viesse a ser desqualificado. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. Sem domínio próprio, você e eu, nós falharemos. Precisamos ter domínio próprio. Te pergunto, você tem tido domínio? Pare para pensar. A situação que você está vivendo hoje é consequência da falta de domínio? Deus está falando ao seu coração: vale a pena deixar o Espírito te convencer, reeditar a sua alma, reeditar a sua história. O domínio próprio é como uma muralha que nos protege.
Domínio próprio é como a armadura do Senhor, que nos livra dos dardos inflamados de Satanás. Eu tenho controle, porque Deus me criou para controlar, Deus me criou para dominar. Mas quantos estão dominados pelo vício, pela pornografia, pelo ódio? Pare para pensar. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, dominado por um palito de cigarro, dominado por uma carreira de cocaína, dominado por um copo de bebida, dominado por ira, dominado por mágoa e falta de perdão. Deus está mudando a sua história. Deus quer que você reflita a glória dele nesse mundo, tendo domínio próprio. Como eu posso obter o domínio próprio? Não basta saber que eu preciso, mas aqui nessa igreja nós ensinamos, nós damos o diagnóstico, nós mostramos o nosso quadro real e nós também trazemos o remédio. Como eu posso obter domínio próprio? Já vimos o que é domínio próprio. Como começa? Entregando a vida para Jesus. Sem entregar a vida para Jesus não pode ter domínio próprio, porque eu entendo que aquela semente corrompida pelo pecado, ela tem que ser cortada e temos que ser enxertados em Cristo. Quando eu entrego minha vida para Cristo, o Espírito Santo se conecta ao meu espírito e Deus começa a comandar a minha vida. Então eu tenho que entregar minha vida para Cristo. Se você não entregou sua vida para Jesus aqui hoje, hoje é o dia que você pode entregar. Na sua casa, se você não entregou sua vida para Jesus, hoje você pode entregar sua vida para Jesus e você vai ter o Espírito Santo como um selo e um poder para te dar domínio próprio. Como obter? Precisamos compreender que sem entregar a vida para Cristo não tem como. Agora, apesar do domínio próprio ser o fruto do Espírito, vamos lembrar de que estamos falando sobre fruto gerado pelo trabalhar do Espírito Santo. Por isso que aqui na palavra de Deus, Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Somente o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus está escrita lá em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está te convencendo que você precisa de uma transformação, que você precisa de uma mudança radical. Eu entrego minha vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar no meu corpo, que agora é o templo do Senhor. Deus agora está no centro da minha vida, é Ele que tem que comandar as minhas ações, é Ele que tem que dominar os meus sentimentos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que não devemos nos embriagar com vinho que traz contenda, mas antes devemos ser cheios do Espírito. Quanto mais cheio eu estou do Espírito, mais eu tenho controle de tudo aquilo que é colocado na minha vida. Como obter domínio próprio? Entregando a vida para Cristo, abrindo seu coração, se conectando a esse Deus que é Espírito, e Ele só quer o melhor para a sua vida, e sendo cheio do Espírito Santo, através das práticas espirituais, que é a oração, leitura da palavra de Deus, meditação. Através dessas práticas eu me encho do Espírito Santo, e eu serei beneficiado dos frutos que Ele irá gerar na minha vida. Somente sendo cheio. Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante, ele diz assim, se você não anotou, anote. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo, agora eu tenho o poder da decisão. Sem entregar minha vida para Cristo, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo. Quando eu entrego minha vida para Cristo, o Espírito Santo se conecta ao meu espírito, e agora Ele começa a reeditar a minha história, Ele começa a mudar a minha alma, Ele começa a mudar a fonte que comanda a minha vida, porque tudo aquilo que a sua alma diz de você, você é isso que está escrito em Provérbio, assim como diz a minha alma, assim eu sou. Eu sou o fruto do que a minha
minha alma se alimenta. E quando a minha alma se alimenta da palavra de Deus, como diz ali no Salmo 19, versículo 7, que eu queria que você abrisse comigo. Irei abrir minha Bíblia. Salmo 19, versículo 7, para você entender o processo de transformação da sua alma, o processo para ser guiado pelo Espírito Santo. Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, ou transforma a minha alma. A lei do Senhor é perfeita e traz mudanças na minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como ter domínio próprio? Entregando a vida para Cristo, lendo as Escrituras, porque a partir do momento que eu entrego a vida para Cristo, o Espírito Santo me dá entendimento da palavra de Deus. Eu começo a colocar na minha alma, minha fonte de sentimento, a palavra de Deus, e ali a palavra de Deus entrando, a Bíblia diz lá em João 15, versículo 3, diz que ela me lava de toda imundície, de tudo que eu aprendi na infância, de tudo que eu aprendi na minha caminhada sem Deus. Então eu preciso ser cheio do Espírito, me encher da palavra, para que eu possa ser limpo na alma dos meus sentimentos facciosos. Os meus desejos mudam, os meus sentimentos mudam. Por quê? Porque o nosso corpo reage conforme os nossos sentimentos, o nosso corpo reage conforme a nossa mente. Por isso que Romanos 12 diz que é necessário uma metanoia, uma mudança de mente. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo e eu me encho da palavra de Deus, eu começo a me tornar idêntico ao Senhor Jesus Cristo, cheio de amor, cheio de longanimidade, cheio de benignidade, cheio de bondade, cheio de mansidão e domínio próprio. Deus começa a me mudar de dentro para fora. É necessário a palavra de Deus para me mudar. É necessário a palavra de Deus para me transformar. E quando eu sou cheio, Ele começa agora a mudar a minha vida. Ele começa a me dar uma nova direção. Porque eu preciso ter domínio próprio para eu ter um futuro diferente. Se eu não tenho domínio próprio, a minha vida caminha em direção à destruição, à morte, a ódio. Quando eu sou cheio do Espírito Santo e eu tenho domínio próprio, a minha vida agora começa a fazer sentido. E eu, no poder do Espírito, começo agora a dirigir cada palavra que sai da minha boca, dirigir para onde eu irei, e eu terei condições de me manter nesse caminho. Porque eu preciso ter domínio próprio para que eu possa mudar o meu futuro. Deus começou a mudar o seu futuro hoje. Amém. Deus começou a transformar o seu futuro agora. Você que está na sua casa, você precisa de domínio próprio, porque a partir de hoje, Deus está mudando a rota da sua vida. Deus está te levando para um lugar de bênção, não de maldição, um lugar de paz, não de guerra. E eu queria, nas Escrituras, te provar isso. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu preciso ter domínio próprio para mudar o meu futuro. O que eu serei, o que eu conquistarei, o que eu obterei. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula ou mancha para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está dizendo? Primeiro, eu entendo que ser religioso não é isso que Deus te projetou. Deus te projetou para ser filho. Tem muitos 10, 20 anos dentro da igreja como religioso, mas não tem nada do fruto do Espírito na vida dele. E a Bíblia diz que quando eu estou cheio de Deus, eu vivo a verdadeira religião,
que é cuidar de pessoas. Se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu tenho domínio próprio, eu começo a direcionar minha vida conforme as Escrituras. Por isso que Jesus Cristo diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, ninguém alcança a bênção eterna, ninguém alcança a vida eterna, se não seguir por esse caminho. E é o Espírito Santo que me mantém nesse caminho. E qual o caminho? Cuidar de vidas nesse mundo, transformar pessoas nesse mundo. Aonde a morte reinava, a vida vai reinar. Aonde a amargura reinava, a doçura vai reinar. Onde as trevas reinavam, a luz vai reinar. E Deus será visto através da sua igreja, através do seu povo. Mas olha que Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 12, para concluir essa mensagem, nos ensina. Aqui está o segredo que irá direcionar e mudar a sua vida hoje. Você entendeu porque precisa do domínio próprio, como obtê-lo. E aqui você vai entender, quando eu tenho esse domínio próprio, e eu tenho essa convicção das Escrituras, o que Deus quer de mim, a minha vida nunca mais será a mesma, porque Deus vai me dirigir para lugares que eu nunca imaginei. Tiago 3, do versículo 3 até o 12. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Por que, pastor, precisa ter domínio próprio? Nós acabamos de aprender: o que falamos determinará o nosso futuro, o que expressamos determinará onde chegaremos. E nessa noite o Espírito Santo está te empoderando. Essa noite o Espírito Santo está te dando poder para ter domínio sobre as palavras que saem da tua boca. Aqui é bem claro nesse texto. Aqui o autor diz: Deus te criou com um propósito para dominar todas as coisas. Deus te criou para ter o domínio dos animais, para ter o domínio da circunstância. Deus te criou para governar esse mundo, mas o pecado te afasta daquilo que Deus te projetou para fazer. E aqui nesse texto, aqui o Tiago, ele começa a nos ensinar o segredo de uma vida transformada é ser cheio do Espírito Santo. O segredo para ter o domínio próprio é ser cheio do Espírito Santo, porque ele diz que a única forma de um homem ser perfeito é ele ter o domínio sobre as palavras que saem da sua boca. A única forma de um homem refletir a glória de Deus, que é perfeito, é sair da sua boca palavras de bênção. Por quê? Porque a nossa língua é como um leme de um avião.
O que você fala determina o seu futuro. Como se posiciona o leme do avião, determina onde ele chegará. Como se posiciona as palavras da sua boca, determina o local onde você chegará. E hoje Deus está mudando a sua mente, hoje Deus está mudando o seu coração, hoje Deus está dizendo: não pode, jamais deve acontecer isso. Da mesma boca que sai bênção, Tiago disse: não pode, não deve acontecer sair maldição. Deus está levantando uma igreja que tem domínio sobre o que fala. Deus está levantando uma igreja que tem domínio sobre os seus sentimentos, uma igreja que não é dominada pelas notícias maléficas, uma igreja que não é dominada pela circunstância que nos mostram pelas nossas mídias. Deus está levantando uma igreja que através da palavra, que através da nossa língua possa direcionar para o caminho de vida eterna, para o caminho de paz, para o caminho de uma vida cheia da glória de Deus. A nossa língua, as nossas palavras, temos aprendido na neurociência, temos aprendido na psiquiatria a importância da palavra, porque as suas emoções se alimentam das palavras que saem da sua boca, e o seu corpo reage conforme está o seu sentimento, o seu corpo reage conforme estão as suas emoções. Deus está te ensinando hoje o segredo da vida. O segredo da vida é: entregue sua vida para Cristo, nasça de novo, seja cheio do Espírito Santo, e que da tua boca flua poder de Deus, que da tua boca flua rios de água viva. Estamos vivendo dias de pessoas sem esperança, de pessoas sem futuro, de pessoas vivendo como num deserto. E nessa noite Deus levanta a igreja dele como uma fonte de água viva da sua boca. A partir de hoje, que está cheio do Espírito Santo, irá te direcionar diretamente para o trono de glória, irá te direcionar em direção a uma vida de sucesso, a uma vida de conquista, a uma vida que refletirá o Cristo vivo. As nossas palavras determinam o nosso futuro, mas somente quem está cheio do Espírito tem domínio sobre as palavras. Somente entregando a vida para Cristo, eu terei o Espírito Santo na minha vida. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza, e o Ministério do Louvor venha nos ajudar. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Você na sua casa, eu queria que você também fechasse os seus olhos, porque eu sei que Deus está falando com você. Você tem buscado respostas. A religião não é resposta, a resposta é Cristo. Entregue sua vida para Ele hoje, entregue o seu coração para Ele hoje, receba o Espírito Santo, mude as palavras que saem da sua boca e você mudará o seu destino. Você que está aqui nessa noite, Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus não te trouxe aqui simplesmente para preencher esse prédio e deixar o pastor feliz. Deus está mudando a tua história hoje. Deus está mudando o teu destino hoje. Deus está mudando o local de chegada hoje. Feche os seus olhos, e o Espírito Santo vai te passar um filme na sua mente agora. Você que está na sua casa, feche os seus olhos também. Eu quero te ajudar a percorrer um caminho nesse momento. Quanta destruição você trouxe para a sua vida. Quanta inimizade você trouxe para a sua vida. Quantas pessoas você feriu com as suas palavras, suas atitudes. Quantas pessoas você machucou. Ou talvez você é fruto de palavras destruidoras, e hoje se encontra aqui na sua casa, com a sua alma toda perfurada, com seus sentimentos em pedaços. Como está a sua vida hoje? Eu só queria que você, com seus olhos fechados, refletisse. Você está bem?
A vida que você está vivendo hoje, ela glorifica a Deus? As pessoas têm visto Cristo através das suas atitudes? Realmente você nasceu de novo? Realmente você está recebendo do céu o comando e o seu corpo está reagindo? Realmente você foi enxertado na videira verdadeira? Realmente você está recebendo os nutrientes de Cristo, da palavra viva? Realmente é o Senhor que tem sido o teu alimento? Conforme a semente são os frutos. Se você não tem visto na sua vida frutos que glorificam a Deus, ou um fruto com as suas 9 características gerado pelo Espírito Santo, se você não tem visto mansidão, se você não tem visto amor, se você não tem visto longanimidade, se você não tem visto benignidade, se você não tem visto fé, nem domínio próprio, eu quero te dizer, há um grande risco de você nunca ter nascido de novo. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele anda na direção do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele se alimenta da água, da palavra, ele se alimenta do nutriente, da videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasceu de novo, ele se alimenta de nutrientes que vêm do céu, ele come do pão vivo, que é o Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus. Pare para pensar que tipo de palavras tem saído da sua boca. Pare para pensar, você está culpando o governo, você está culpando o pastor, você está culpando talvez o marido, ou o marido culpando a esposa, por estar vivendo dias de miséria, dias de tristeza. Pare para analisar as palavras que saem da sua boca. Pare para analisar que tipo de palavras tem saído da sua boca, porque a sua língua é um leme que direciona o seu local de chegada. A sua língua é um leme que determina para onde você está indo. Da sua boca não deve sair palavras de destruição. Da sua boca não deve sair palavras de morte. Da sua boca não deve sair palavras amargas, palavras que são como flechas que têm ferido pessoas. Hoje o Espírito Santo te convida a nascer de novo. Hoje o Espírito Santo te convida a se render a Cristo, e Ele te encherá com o Espírito Santo, e Ele irá gerar novos frutos. Ele irá mudar a rota da tua vida. Do caminho de morte te levará para o caminho de paz, do caminho de amargura para o caminho de doçura, do caminho de trevas para o caminho de luz. Abra o seu coração, reflita que cristianismo você tem vivido. Reflita. O mundo precisa conhecer a Cristo. Romanos 8:29 diz que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos, e os filhos aqui estão escutando, os filhos estão sendo tocados pelo Espírito Santo, os filhos estão sendo chamados para mudar a sua rota. Deixa Deus mudar a tua vida. Enquanto o ministério de louvor adora, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de palavras que tem saído da sua boca. Enquanto o ministério de louvor adora, o Espírito Santo vai te mostrar o caminho que você está trilhando. E se você se render a Ele agora, se você se render a Cristo, Ele vai mudar a rota da sua vida. Ele vai te trazer a paz que você tanto deseja. Ele vai te trazer a prosperidade que você tanto almeja. Ele vai te trazer a convicção de vida eterna. Abre o seu coração e adore esse Deus. Oh, aleluia. Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve, repousando em mim. 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 Seu amor perfeito sempre esteve, re
a tua história hoje. Hoje, o Espírito Santo tocou o teu coração. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, todos com os olhos fechados, aí na sua casa, Cristo não veio criar uma religião, Ele veio te restaurar a imagem do Criador. Ele veio te trazer para a doçura do Éden. Ele veio te trazer toda a paz que o universo deseja. Cristo veio construir um homem forte, um homem que tem controle sobre as emoções, um homem, uma mulher que controla o destino da sua vida, que não é levado pelo vento, que não é levado pelas emoções, mas ele, pela palavra de Deus, ele sabe que tem vida eterna e nesse mundo, vida com abundância. Você que está aqui nessa noite, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, erga sua mão bem alto, erga sua mão bem alto, todos com os olhos fechados. Amém, amém, amém. Você na sua casa, você também pode colocar a mão no seu coração, entregar sua vida aqui para Cristo agora. Você que entregou sua vida para Jesus hoje aqui, continua com sua mão erguida. Eu vou orar por você daqui. Senhor, essas 4 pessoas que entregaram o coração para Cristo hoje, aleluia, Jesus. Essas 4 pessoas que estão aqui nessa noite, que reconhecem que sem Ti a vida deles não tem sentido. Pai querido, escreva o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Escreva o nome deles no livro da vida do Cordeiro e sela eles com o Teu Espírito Santo. Pai querido, que a partir de hoje eles estejam conectados ao céu e o Teu poder dirige a vida deles, dando eles domínio próprio. Pai querido, se porventura alguém na casa, nas suas casas, entregou o coração a Cristo, Pai querido, toca nessa vida agora. Escreva o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Espírito Santo, tira a dor da alma dele. Escreva uma nova história. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa salvação na sua vida. Nós acabamos de cantar aqui que os braços dele nos dá descanso. Você que está na sua casa, você que está aqui nessa noite, abatido pelas notícias ruins, abatido por relacionamentos difíceis, o Espírito Santo te convida a descansar nos braços desse Deus. Se entrega a Cristo completamente hoje. Se renda a Ele totalmente. Você que está na sua casa, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Assista toda essa mensagem. Compartilhe com aqueles que você ama. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Em nome de Jesus.